Glória a Deus. Saúdo, amada igreja, com a graça e a paz da parte de Deus, o nosso Pai, e do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O texto da palavra do Senhor desta noite é o mesmo. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, a partir do versículo 13. Para a glória de Deus. Diz assim a palavra. Peço alguém para ajudar o 1 Tessalonicenses 4. Aliás, já pode chegar, deixar a Bíblia aberta nele, que nós vamos com ele mais 2 domingos ainda. Nós vamos orar demais esse capítulo aí e esses versículos. Então não precisa nem perguntar. Esses próximos 2 domingos ainda serão esse texto. 1 Tessalonicenses 4, a partir do 13. Não quero, irmãos, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Dizemos-vos, pois, isto, pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Porque o mesmo Senhor descerá dos céus com alarido e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Pai Celestial, está lida a tua palavra, que o Senhor continue falando conosco nesse tempo tão importante, esta palavra profética, e que ela venha edificar e venha, Senhor, reacender o amor pela tua causa, pela obra do Senhor na vida de cada irmão e de cada irmã, em nome de Jesus Cristo, amém. Pode se assentar, irmãos. Nós começamos a falar domingo passado sobre a volta de Jesus. E uma coisa importante, eu disse que não faria uma mensagem simples como a gente normalmente e costumeiramente fazemos, mas que a gente iria fazer uma ampliação da importância dessa mensagem para a igreja. Além dos textos bíblicos, nesses próximos 2 domingos, nós estaremos trazendo também para vocês os exemplos dos irmãos no passado. Qual foi a resposta que eles deram para esta palavra? Essa crença, e que eu creio que nesses tempos de fins, vendo todos os sinais que estamos vendo, ela vai ser importante. Jesus está demorando para voltar. Já se passaram mais de 2000 anos. Aos poucos, a maioria dos cristãos está vivendo como ímpios, aproveitando a vida e com aquela frase, viva essa vida como se hoje fosse o último dia, gastando o seu dinheiro somente naquilo que não é pão, nas coisas desta vida. Até o que tem está sendo tirado. Não querem fazer mais nada na obra de Deus, é só desculpas. Muitos daqueles que eram fiéis, às vezes em poucas coisas, estão abrindo mão aos poucos e se lançam vendo o que a maioria está fazendo. Jesus disse que quando ele voltasse na terra estaria como nos tempos de Noé. 8 estavam fazendo a obra de Deus e basicamente 2 milhões estavam bebendo, comendo, casando, viajando. Como disse na profecia do Espírito Santo através do apóstolo Paulo, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus. E o pior é que os filhos estão sendo criados por esta geração, para serem a geração que vai receber e servir ao anticristo. Hoje nós temos cristãos que já não querem mais estar no culto, no discipulado, na congregação. E aproveitando, porque alguém perguntou para mim no YouTube, qual congregação, pastor? Na congregação aonde Deus chamou você.
Ontem você foi chamado por Ele. Hoje, amanhã, o poderio do anticristo e todos os sinais e o dinheiro dele, a besta 666 do Apocalipse, vai receber essa geração. A apostasia, ela está fazendo a próxima geração uma gente completamente sem Deus, sem compromisso com a obra de Deus. A geração ocidental, os orientais não, porque estão passando por provas. Se essa geração é considerada a mais fraca, a mais ignorante que o planeta já viu, imaginem que dessa geração está saindo os seus filhos. Então, se hoje os seus filhos agem assim, imagine os filhos dele, o que eles vão passar para eles em termos de Cristo. É um tempo ruim que o arrebatamento da igreja deve acontecer. E será uma grande surpresa para todo mundo. Então eu disse que iria ministrar respondendo 10 perguntas. Semana passada eu respondi o que é a grande tribulação e quando ela começa. E comecei a responder se passará a igreja pela grande tribulação. Hoje nós vamos responder também perguntas. E nós vamos começar falando assim: o arrebatamento é uma revelação do Novo Testamento? Eu quero trabalhar bastante com essa palavra, bater bastante nisso, sobre se no final das 4 vocês entenderem a iminência do arrebatamento e a mensagem que ele tem que vir no nosso coração, porque eu vou dar muitos exemplos pessoais, práticos, e exemplos de irmãos ao longo da história da Igreja de Cristo. O arrebatamento é uma revelação do Novo Testamento? A doutrina do arrebatamento da igreja ela é um mistério. Em 1 Coríntios 15, 51, Paulo fala assim: eis aqui vos digo o mistério, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. A palavra mistério em grego, mysterium, quer dizer algo escondido, secreto, confiado somente ao instruído, e não a meros mortais. A vontade secreta de Deus, oculta aos descrentes, mas manifesto aos crentes. O arrebatamento ele não era uma doutrina conhecida no começo na igreja primitiva. A grande tribulação, a fé, a graça, são doutrinas que aparecem no Antigo Testamento. Depois elas vão ser ampliadas, bem desenvolvidas no Novo. Mas o arrebatamento, ele não é uma doutrina do Antigo Testamento. E é interessante que nós vamos achar, são usados muitos textos como figura, como o arrebatamento de Enoque antes do dilúvio, o arrebatamento de Elias. Muitos textos são utilizados, até mesmo a forma com que o Ló foi retirado às pressas de Sodoma e Gomorra para ser destruída. Tudo isso é usado como figura, mas a revelação realmente dessa doutrina era do Novo Testamento. E para isso nós precisamos compreender como isso aconteceu. O apóstolo Paulo, ele foi escolhido por Jesus para receber várias revelações que não eram conhecidas ainda. Quando Paulo está falando lá em Atos 26:16, ele explica isso, ele diz assim, Jesus falando para ele naquele momento que aparece, quando ele era Saulo de Tarso e estava indo perseguir os cristãos. Mas levanta-te e põe sobre teus pés, porque te apareci, por isso, para te pôr por ministro e testemunha tanto das coisas que tem visto, como daquelas pelas quais te aparecerei ainda. Então, as coisas que ele tinha visto, já estava ciente, estava recebendo. Mas, Jesus ainda iria aparecer muitas outras vezes e ia revelar mais coisas para eles. E ele vai registrando isso. Quem está lendo conosco, acompanhando novamente, por exemplo, se não viu muitas vezes, o Novo Testamento, várias vezes ele fala isso, mas vamos ajudá-los. Paulo recebeu a revelação da palavra da ceia, celebramos a ceia agora. Qual o texto que nós usamos? 1 Coríntios 11, olha o que ele fala: porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão. E ele fala as palavras. Como que Paulo sabia as palavras exatas que Jesus disse na ceia, se ele nem convertido era? Porque Jesus revelou para ele. Jesus veio em revelação e disse. Aí você pode dizer assim:
Ah, mas ele pode ter lido o Evangelho de Lucas, capítulo 22. Lucas foi escrito no ano 60 e foi discípulo de Paulo. 1 Coríntios foi escrito em 55. Quer dizer, 1 Coríntios foi escrito 5 anos antes do Evangelho. E o Lucas que escreveu, que era discípulo dele, nem se Paulo não era convertido naquela época, Lucas também não era. Qual texto que todas as igrejas usam hoje na ceia? 1 Coríntios 11. E veio por revelação a ele. Paulo recebeu a revelação do Evangelho. Em Gálatas 1, 11 e 12 ele fala assim: mas faço-vos saber, irmãos, que o Evangelho que por mim foi anunciado não é segundo os homens, porque não o recebi, nem aprendi de homem algum, mas pela revelação de Jesus Cristo. Palavra grega apocalipsis. Então Paulo recebe, o grande apóstolo, também a mensagem do Evangelho, ele recebe por revelação. Mas a revelação da dispensação da graça, de que não só que a igreja não seria só judeus, mas também seria gentios, foi dada a Paulo, lá em Efésios 3, 5 e 6, né? Efésios 2, do 2 até o 6. Ele fala assim: se é que tendes ouvido a respeito da dispensação da graça de Deus a mim confiada para vós outros, pois segundo uma revelação me foi dado conhecer o mistério, conforme escrevi há pouco, resumidamente, o qual em outras gerações não foi dado a conhecer aos filhos dos homens, como agora foi revelado aos seus santos apóstolos e profetas do Espírito. Então, Paulo foi um privilegiado. Ele começou a receber revelações que nenhum outro tinha. Ah, por que Jesus não escolheu 12? Olha, Jesus é Senhor de todas as coisas. Aí no dia do arrebatamento vocês perguntam para ele. Porque ele escolheu o apóstolo Paulo. E fim de papo. E diz mais: a saber que os gentios são co-herdeiros, membros do mesmo corpo e coparticipantes da promessa em Cristo Jesus por meio do Evangelho. Ele recebe a revelação de que os gentios participam também em Cristo da promessa dada aos judeus. A igreja é formada por judeus, primeiramente, e gentios que foram depois. Por exemplo, a respeito das moças virgens, ele deu conselho porque ele não recebeu palavra nenhuma. Em 1 Coríntios 7, 25, ele fala assim: ora, quanto às virgens, não tenho mandamento do Senhor, dou porém o meu parecer, como quem tem alcançado misericórdia do Senhor para ser fiel. Então ele não tinha uma revelação especial, ele usou da sabedoria que Deus lhe deu e registrou. Aí então, entendendo isto, nós vamos ver que o arrebatamento segue a mesma coisa que ele fala aqui no versículo 5, o qual em outras gerações não foi dado a conhecer aos filhos dos homens, mas agora foi revelado aos apóstolos. E Deus, o Senhor Jesus, escolheu o seu apóstolo. Ele escreve então em 1 Tessalonicenses 4,15, como nós acabamos de ler: ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor, isto, vos declaramos por palavra do Senhor. Eu vou pregar esse texto mesmo no último domingo. Nós estamos na segunda, terceira e quarta, mas eu estou aqui explicando e mostrando que o arrebatamento foi uma revelação e Jesus escolheu o apóstolo Paulo. Mas isso vocês precisam saber, isso vai ser muito importante. A volta gloriosa, ela é descrita em Mateus 24, correto? O arrebatamento é falado em 1 Tessalonicenses e depois também em 1 Coríntios. O que não se sabe, talvez não seja do conhecimento de todos, é que 1 Tessalonicenses foi escrita no ano 50 depois de Cristo, conforme aí a maioria dos estudiosos. Mateus foi escrito no ano 60 e 1 Coríntios no ano 55. E isto significa que a igreja primeiro recebeu o ensinamento de Paulo sobre o arrebatamento e só depois, quer dizer que Jesus vai vir até as nuvens, no finalzinho, no último, nós vamos fazer uma comparação entre essas duas fases, essas duas situações. Nós vamos esclarecer tudo isso. Mas só para vocês entenderem, primeiro a igreja aprendeu sobre o arrebatamento. No ano 50, circulavam as cartas de Paulo e não tinha ainda o Evangelho de Mateus. Então a igreja estava o quê? Esperando Jesus voltar rapidamente. O que isso quer dizer? Que a primeira mensagem escrita sobre a volta de Jesus foi 1 Tessalonicenses 4, sobre o arrebatamento da igreja.
Mateus, que fala da volta gloriosa, e alguns textos têm o arrebatamento, mas a ênfase é ela. Portanto, a doutrina do arrebatamento é um fundamento apostólico, conforme Paulo fala em Efésios 2:20. Edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra de esquina. Muito bem, agora eu vou entrar numa parte importante, porque eu vou trazer a vocês, eu acredito que a maioria das pessoas, pelo que eu vi, não conhecem isso. Não só membros, mas pastores. E vi vários vídeos de pastores e gente que é doutorada aí, falando sobre isso. E Deus me preparou um material histórico para poder esclarecer isso. O arrebatamento é uma doutrina escatológica que surgiu em 1827 e que possui apenas 195 anos. Eu vi pastores dando risada e falando, onde já se viu? A gente não tem que rejeitar essa doutrina porque ela surgiu em 1827. E vi zombando, dando gargalhada. E eles dizem assim, o arrebatamento antes da grande tribulação precisa ser rejeitado por falta de evidências históricas, porque é uma doutrina desenvolvida pelo pastor John Nelson Darby em 1827, depois de uma suposta profecia de uma adolescente de 15 anos, chamada Margaret MacDonald, que era endemoniada. Vocês vejam que esse povo que gosta de sair por aí recebendo revelação, até nisso gera confusão, não é? O povo que deixa de buscar a palavra de Deus vão para os montes buscar não se sabe o quê. Problema, né? Eu não conheço ninguém que vá lá que nunca tenha sido, que seja fiel, membro da sua igreja. É sempre gente que mudou de igreja. Veja bem, presta atenção nesse detalhe. A prepotência dos pós-tribulacionistas, lembre-se, recapitulando, que nós temos pelo menos 5 pensamentos com relação ao arrebatamento. Pré-tribulacionista quer dizer que acredita que a igreja sai daqui antes da grande tribulação. Meso-tribulacionista que acredita que a igreja sai no meio da grande tribulação, ali por volta do Apocalipse 13. Pós-tribulacionista acredita que a igreja passa a tribulação todinha e no final acontece arrebatamento para voltar, sobe e desce. Isso a gente vai falar para frente. Temos o pré-ira. O pré-ira acredita que a igreja vai atravessar 75% da grande tribulação e depois sobe. E tem aqueles que acreditam que o arrebatamento não vai acontecer. Aliás, já estão, até no Brasil já temos gente pregando isso. Jesus não vai voltar, esqueça que é desse jeito mesmo. E o que acontece? Um desses pós-tribulacionistas, que acredita que a igreja atravessa a tribulação toda, a prepotência deles é tão grande, que o pastor e escritor John L. Gray, ele costumava desafiar a todos dizendo que pagaria $500 mil americanos. Hoje, eu vi ontem, no dólar 4,94, ele pagaria o equivalente hoje a quase 2,5 milhões, 2.470.000, dependendo aí da variação do dólar. A qualquer pessoa que fornecesse uma declaração documentada em sermão, artigo, comentário, livro, feita por qualquer pessoa em qualquer país do mundo, que isso tivesse sido publicada antes da época do pastor Emanuel Lacunza, ou seja, antes de 1812. Ele nem queria 1827, porque o Lacunza foi um pastor que também pregou, e acredita-se que o pastor Darby tem aprendido muito com ele. Então, 1812 ele colocou, se vocês acharem qualquer coisa antes de 1812, eu dou $500 mil, mais de 2 milhões. Vocês imaginam que todo mundo foi, saiu a caça, né? Porque mais de 2 milhões de reais é dinheiro, né? E assim ele foi. Então todo ano ele publicava aquilo e zombando. Pois é. Em 25 de maio de 1925, ele tinha sempre os informativos dele que ele publicava. Ele publicou em seu boletim informativo que lhe entregaram as cópias de um livro publicado na Filadélfia, Pensilvânia, em 1788, mas que foi escrito em 1742, 1744, por Morgan Edwards, um pastor batista da Filadélfia, antes mesmo que Margaret MacDonald ter nascido. E ele ensinava o arrebatamento antes da grande tribulação, tal como nós aprendemos hoje. E aí ele teve que desembolsar $500 mil e pagar para o irmão, né? Mas vamos lá. Como que foi? Eles dizem que eles pensam em 1827, já estamos mostrando aqui que não foi.
Mas vamos voltar mais. A doutrina do arrebatamento, como foi o impacto na vida dos irmãos? É interessante a gente observar o seguinte. Mesmo esse pastor John Darby, o que ele fez, o trabalho dele, ele precisa ser ressaltado. E a gente quer fazer isso hoje. A igreja, como eu falei, tinha, e quando a gente estudar 1 Tessalonicenses, a gente pegar esse texto e explicá-lo, nós vamos ver que a igreja primitiva aguardava a volta de Jesus com iminência. Porque quem não acredita no arrebatamento antes da grande tribulação, imagina o seguinte: posso viver minha vida sossegada, porque tem que ter 7 anos de grande tribulação. O anticristo nem começou ainda, e começa com ele. Ele vai dar o pontapé no jogo, o pontapé inicial. Apocalipse 6, cavalo branco, o cavaleiro do cavalo branco. Então começa com ele o pontapé inicial. Bom, não começou, Jesus só vai vir 7 anos. Gente, vamos viver a nossa vida. Essa mentalidade. Por isso que a igreja no Ocidente está desse jeito. Está todo mundo imaginando isso e vamos viver, morrem e essas coisas todas. Mas nós vamos ver que esse pensamento de Jesus voltar com iminência, voltar qualquer hora, ele não é novo não. Então vamos lá. Os primeiros cristãos, eles falavam da vida iminente, às pressas de Jesus, está às portas, para ajudá-los a escapar da grande tribulação. Ainda que a doutrina ela poderia não estar, e não estava, como nós a conhecemos hoje. O primeiro livro que se encontra isso, nós vamos achar no Didaquê, dos Apóstolos, que foi escrito entre os anos 60 e 90, no 16:1, capítulo 16:1, ele diz assim: vigie sobre a vida uns dos outros, não deixe que a sua lâmpada se apague, nem afrouxe o cílio dos rins, fique preparado, porque você não sabe a que horas nosso Senhor chegará. Então, a gente já vê que o próprio escrito é um escrito apócrifo, mas é um escrito que tem importância histórica. Os apóstolos colocaram, você não sabe a hora que ele vai chegar. Ora, se tivesse a tribulação, ia ter 7 anos, vai vir depois de 7 anos. Quer dizer, a gente conta, surgiu o anticristo, a gente conta 7 anos. Não surgiu o anticristo, toca o baile. Aparece num livro chamado O Pastor de Hermas, que foi escrito entre o ano 88 e 97, que alguns estudiosos acreditam que seja o de Romanos 16:14. Vigiem sua vida pessoal, estejam prontos. Irineu de Lyon, no ano 130, 202, tudo já no nosso tempo. Bispo, escritor e teólogo grego. Ele foi discípulo de Policarpo, que foi discípulo do apóstolo João. Ele afirma: e portanto, quando no final a igreja será repentinamente arrebatada, é dito, haverá tribulação como nunca houve desde o princípio, nem haverá, pois esta é a última competição dos justos, na qual, quando eles vencem, são coroados com incorrupção. Se referindo aí ao texto de 1 Coríntios 15. Então, vejam bem, nós estamos desde o comecinho trazendo para cá. Clemente de Roma, entre o ano 35 e 101. Até aqui, com exceção desse do Irineu aqui, todos eles, o apóstolo João ainda estava vivo. Rapidamente ele virá e não se demorará. Inácio de Antioquia, no ano 68-100, que foi morto no Coliseu, devorado por leões, dizia: estejam vigilantes, mantendo o espírito desperto. Na epístola do Pseudo Barnabé, escrita entre 70 e 130, o dia do Senhor está à porta, o Senhor está perto. Esse aqui então, Pseudo Efraim o Sírio, escrito entre o ano 303 e 373, um dos mais antigos registros que mais claramente defende o arrebatamento da igreja antes da grande tribulação, de uma forma mais próxima ao pensamento dos nossos dias, que é chamado de Pseudo Efraim, um importante teólogo da antiga igreja bizantina oriental, província romana da Síria, hoje atual Turquia. Ele diz: por que não rejeitar todo o cuidado das atividades mundanas e nos prepararmos para o encontro do Senhor Jesus Cristo, para que Ele nos tire da confusão que assolará o mundo? Porque todos os santos e a eleita do Senhor serão reunidos antes da tribulação que está por vir, e serão levados ao Senhor para que jamais vejam a confusão que assolará o mundo por causa de nossos pecados. Efraim o Sírio, segundo parágrafo. Então a gente está vendo que os irmãos, no passado, os pastores, os escritores, todos eles alertavam o povo. Aí a gente vai vendo que vai passando o tempo, Jesus não veio, o povo está deixando de esperar Jesus. Esse é mais interessante ainda. Por quê?
porque esse aqui nós vamos ver no meio da Igreja Católica. O irmão Loutino, ano de 1307. O pastor Francis Gumerlock, ele é o opositor do arrebatamento pré-tribulacional. Ele é um pós-tribulacionista. Mas é interessante que ele descobriu e publicou um ensino que crê que a igreja é arrebatada antes da tribulação, chamada Irmãos Apostólicos, chamado A História do Irmão Doutino, líder dos Doutinianos, um grupo católico que destruiu todo o material de ensino, vocês têm uma ideia como é que eles eram, de ensino dos cristãos puritanos chamados albingenses, lombardos e valdenses, que eram pré-milenistas, acreditam no milênio, né? Jesus veio para estabelecer o milênio. O Francis Gumerlock, esse pastor, escreveu um prefácio para a obra assim, ó: os Dolcinianos mantinham a teoria de um arrebatamento pré-tribulacional, antes da grande tribulação, similar ao que é defendido no dispensacionalismo moderno. E aí, um pastor chamado Thomas Ice também disse que esse Gumerlock acertou na mosca, quando afirmou que o ensinamento do arrebatamento pré-tribulacional do irmão Doutino desafia os evangélicos a reavaliarem os seus pensamentos sobre a história do arrebatamento pré-tribulacional, especialmente os posicionamentos que colocam suas origens ou redescoberta nos últimos 200 anos. Nem mesmo um pré-tribulacionista poderia ter dito isso melhor do que ele. Quer dizer, ele mesmo reconheceu que você dizer que o arrebatamento é uma doutrina que tem 200 anos, é porque você não conhece nada. Não conhece nada da história. Nós estamos vendo ao longo da história quantos irmãos que não só criam, ensinavam, pastores e bispos. Em 1642, Robert Newton publicou as obras O Reino Terreno de Nosso Senhor e a Redenção de Israel, e nelas ele enfatiza sua crença no arrebatamento dos vivos e a ressurreição dos mortos, com os ímpios sendo deixados para trás para experimentar a ira de Deus. Aconteceriam antes da vinda de Cristo com seus santos para governar a terra. Ele falava do arrebatamento como o momento em que os eleitos encontram o Senhor dos ares. Isso moveu a vida desses homens, mulheres, né? William Watson leu diversos autores puritanos dos séculos 16, 12 e 13 e descobriu inúmeras referências ao arrebatamento. E ele cita, para não dizer que a gente é só machista, vamos citar aqui uma escritora, uma mulher, Elizabeth Avery, que escreveu em 1647: o dia virá como ladrão durante a noite. Os que foram levantados na vida de Cristo, com aqueles que foram levantados dos mortos, serão arrebatados às nuvens para encontrar o Senhor dos ares. Vejam que isso era a esperança, a expectativa que moveu esses homens e mulheres do Senhor. Até mesmo o famoso pastor calvinista Jonathan Edwards, 1703-1758, considerado um dos maiores teólogos americanos, e ele era pós-milenista, acreditava no arrebatamento. A diferença agora quando fala de milenismo, né? O amilenista não acredita que o milênio já está acontecendo. Ele é literal, ele não pode ser entendido literalmente, melhor dizendo. Ele é uma coisa que você é figurativo. O pós-milenista acredita que nós já estamos no milênio. E o pré-milenista, como nós somos, acreditamos que Jesus Cristo vai vir para estabelecer, na volta gloriosa, para estabelecer o milênio na terra. E vamos viver 1000 anos, como está lá no Apocalipse. Ele escreveu o seguinte: depois disso, Cristo, com todos os seus santos, e todos os santos anjos que ministram a eles, deixarão este mundo aqui e subirão aos mais altos céus. Ele subirá ao lado de sua igreja eleita, glorificada em corpo e alma. A igreja redimida ascenderá com ele na forma mais alegre e triunfante, e todos os seus inimigos e perseguidores serão deixados para trás para serem consumidos. Portanto, aqueles filmes que vocês viam falando os deixados para trás, era a crença dos nossos irmãos desde o começo. Não é coisa nova, não. Aí fica então a questão para a gente tratar desse pastor que eles afirmam aí a respeito da moça, né? A gente não sabe onde foi que aconteceu isso. Mas como ela trouxe uma profecia, então nós vamos contar para vocês assim, rapidamente, num resumo. Um jovem pastor chamado David McPherson, ele lendo o livro A Restauração dos Apóstolos e Profetas da Igreja Católica Apostólica, em 1861, do autor Irving Robert Norton, ele achou o registro de uma suposta revelação pessoal de uma moça adolescente de 15 anos chamada Margaret MacDonald, que ela tinha tido na primavera de 1830. Então o pastor McPherson ele colocou na mente dele
a noção de que a doutrina do arrebatamento da igreja antes da grande tribulação, ela tinha origem demoníaca. Ele supôs então que havia uma ligação entre a profecia dela e do pastor Darby, achando que ela profetizou, o pastor acreditou e criou a doutrina e começou a pregar. Então, ele, vendo que aquilo parecia não ter uma origem divina, ele passa então a ser opositor e a divulgar isso. E isso então chegou até os nossos dias, que é onde a gente vê os irmãos rindo aí, né? Na verdade, a Margarete, ela tinha uma visão escatológica de um arrebatamento parcial e de grande tribulação. Eu peguei o texto onde está narrado, traduzido, a revelação dela. É isso que dá esse povo que não conhece Bíblia. O povo busca muito revelação. E aí surgiu uma confusão. Então a gente vê que confusão disso sempre teve. Ela diz assim na sua palavra: o templo espiritual deve ser e será reerguido, e a plenitude de Cristo derramada em seu corpo, e então nós seremos tomados para encontrá-lo. A tribulação da igreja vem do anticristo, e será pela plenitude do Espírito que nós seremos guardados. Não é conhecido o sinal do Filho do Homem. Eu ouvi, e era o próprio Senhor descendo do céu com grande vozerio. Agora o iníquo será revelado, com todo o poder e sinais e maravilhas mentirosas, de tal forma que, se fosse possível, os próprios eleitos seriam enganados. Esta é a dura tribulação que virá tentar a todos nós. A terrível tribulação irá nos provar e para nos limpar e purificar os verdadeiros membros do corpo de Cristo, como acreditam muitos hoje, né? Então, 3 coisas profetizadas aí com um erro doutrinário que a gente vai chamar a atenção para a gente ver que não tem nada a ver com arrebatamento, como nós cremos. Primeiro, a Margarete, ela fez uma distinção entre os crentes cheios do Espírito, que serão arrebatados, e os demais crentes não. O pastor MacPherson, ele conclui aqui erradamente que a Margarete tinha profetizado um arrebatamento secreto, como eles chamam, para zombar. É um arrebatamento secreto. Não, como secreto? Jesus não disse que vai dar 2, um do lado, um sobe, o outro fica. Então não é secreto. O ímpio vai ver. É rápido. Ele diz: dois estão na cama. Tudo bem, pode estar um dormindo e quando acordar o outro sumiu. Mas 2 vão estar trabalhando na empresa. Um vai e o outro fica. Então não é arrebatamento secreto. Então não é essa história de arrebatamento. Você acredita no arrebatamento secreto? Não. Eu acredito no arrebatamento da igreja. O que está em 1 Tessalonicenses 4. Aquele que Jesus disse que 2 estarão andando pelo caminho. Então é essa a situação. Então ela está ensinando aqui um arrebatamento parcial. Nós não cremos nisso. Ela viu a igreja sendo purificada pelo anticristo. Gente, é o anticristo que vai purificar a igreja? Na verdade, Margarete viu a igreja suportando a perseguição do anticristo durante a tribulação. Então ela não crê no arrebatamento antes da tribulação. Margarete MacDonald identificou o sinal da vinda de Cristo, do Filho do Homem, Mateus 24:30, o qual claramente aparece no final da grande tribulação, como que acontecendo ao mesmo tempo que o arrebatamento. E nesse caso, numa confusão de suas palavras, Margarete fala do arrebatamento no final da grande tribulação. Ou poderia dizer até no meio, se quisesse, mas nunca antes. Portanto, a sua profecia ela vai na direção contrária dos ensinamentos do pastor John Nelson Darby. Até mesmo aquele pastor John Bray, do desafio lá de $500 mil, que teve que desembolsar, ele concorda que essa Margarete aí não pregou nada semelhante. Então eles usam uma coisa distorcida para tentar fazer as pessoas não crerem. E eu ouvi muito pastor dizer: eu não acredito mais no arrebatamento. Então já se viu isso. Gente, que falta, que ignorância. Por isso que Paulo fala ali, né? Ele diz assim: a única coisa em sua revelação parece ter sido que somente os cristãos cheios do Espírito seriam arrebatados na segunda vinda de Cristo, depois de terem passado por grandes testes e tribulações pela mão do anticristo. Muito bem. E a obra desse pastor, John Nelson Darby? Ele era um anglo-irlandês e foi um grande teólogo no seu tempo. Ele traduziu a Bíblia para o alemão, para o francês e para o inglês, só que o Novo Testamento foi completado por alguns irmãos, porque ele já foi tomado para o Senhor. Ele faleceu. A influência dos seus ensinamentos continua até hoje. Nós agradecemos ao Senhor Jesus Cristo pelos ensinos preciosos que o pastor Darby, ele redescobriu quanto às dispensações passadas que haviam sido perdidas, e especialmente ele veio entender de uma maneira mais reveladora a mensagem do arrebatamento da igreja.
até porque durante esse tempo de apostasia que ficou o mundo, trevas total, pouco se falou da volta de Jesus. Ele sofreu ataques violentos do clero, porque do clero católico. No século XIX, o movimento dos irmãos reunidos em nome do Senhor foi muito grande e havia assembleias espalhadas pela Inglaterra e em toda a Europa. Quando ele começou a pregar, a mensagem foi espalhada, veja bem, na Inglaterra e por toda a Europa. É inegável a influência que o pensamento de John Darby e muitos dos livros que ele publicou tiveram na sociedade do século XIX e na história do mundo. É interessante que mesmo sem ter envolvido em política, porque ele também não se envolvia em política, nisso somos iguais, não tinha envolvimento com isso, nós sabemos, veja bem, que até a decisão da Inglaterra de apoiar a criação do Estado de Israel em 1948 foi tomada sob a influência do pensamento dispensacional, do qual Nelson Darby foi um dos principais pregadores. Ele desenvolveu através da Escritura um melhor entendimento da doutrina que hoje conhecemos como o arrebatamento da igreja. E a igreja experimentou então um grande avivamento. Isso é muito importante dizer, que quando ele começou a ensinar, vocês imaginam como o mundo está agora. Só que hoje nós temos muitos opositores. Na época, mesmo ele tendo, e não tinha internet, ele começou a pregar. Então, com essa mensagem, muitas igrejas nasceram na Inglaterra, na Irlanda, na Escócia, País de Gales, Alemanha, Suíça e na Guiana Inglesa, onde se reuniam para quê? Para comer um pão com simplicidade e estudar a palavra de Deus. Isso é um avivamento. A doutrina do arrebatamento, se ela não fosse de Deus, ela não ganharia tantas almas, não abriria tantas igrejas zelosas pelo estudo da Escritura. Entre os seus discípulos, o mais notável, que vocês devem conhecer, é o Silas Scofield, 1843-1921, que ele publicou aquela famosa Bíblia, a Bíblia de referência Scofield, em 1909, onde ele expunha todo o ensinamento do pastor Nelson. Então, para a gente ver que a doutrina do arrebatamento, ela começou em 1 Tessalonicenses, e foi a primeira mensagem que falou da volta de Jesus. Mateus, só 10 anos depois. E a última pergunta da noite: qual é o significado da palavra arrebatados no original grego do Novo Testamento? Por que é importante a gente entender isso? Porque nós acabamos de ler aqui, e a gente vai explicar isso com detalhes no último dia, que os mortos vão ser ressuscitados e os vivos transformados, e juntos seremos arrebatados. Qual é o significado da palavra? Entendendo a palavra arrebatados, ela vai ajudar a entender por que a necessidade de ser antes da tribulação. A palavra grega aí é arpazo. E olhando os principais e mais famosos dicionários de grego, eles trazem um sentido interessante. Lyle Scott diz: arrebatar, agarrar apressadamente e levar, libertar o escravo, aspirar por meio de um vácuo, como se pegasse o aspirador e puxa. O roubo, parecer um ladrão, essa é uma parte que no Brasil entende muito. O Fritz Heinecker, Cleon Rogers traduz como arrebatar, raptar, pegar à força. A palavra denota a emoção de uma arremetida repentina e com uma força que não pode ser resistida. Quer dizer, o arrebatamento assim, quem for arrebatado não tem como resistir, vai subir mesmo. E nem iria ser tonto de querer resistir. O Taylor diz: toma força, tiro, arrebato. O Dicionário Internacional de Teologia do Novo Testamento traduz, se relaciona com a palavra rápido, latim rápido, significa raptar. Por isso que muitos livros foram escritos o rapto, vai ser um rapto. Se fosse no Brasil, diria mais um sequestro, né? Jesus sequestra a igreja daqui. Na Septuaginta, aquela tradução dos 72 judeus que traduziram o Antigo Testamento para o grego, o apócrifo de sabedoria, 4:11, tem o significado de arrebatamento, sendo levado pelos ares, quando ele se refere a Enoque. Ele fala: arrebatou-o para que a malícia não lhe pervertesse o julgamento, e a perfídia não lhe seduzisse a alma. Roubar, carregar, raptar, agarrar, arrebatar aquilo que foi roubado. O James Strong traduz como capturar, agarrar com avidez, puxar, tomar à força, como a ave de rapina faz, arrebata, tomar para si com grande violência. Qual que é a metáfora que eles querem dizer com isso, para resumir tudo isso? É uma intervenção rápida, violenta, porque vai sumir,
com caráter de urgência para livrar algo que está prestes a acontecer, sem que se possa esperar. Então, quando fala de ser arrebatado assim, significa que vai tirar. A gente poderia usar assim: imagina que você está vendo uma criança brincar, e de repente você vê que vem vindo um carro que vai pegar aquela criança. Então, para você fazer o arrebatamento da criança, você faz assim, ó. Não dá tempo dela fazer nada. Você pega do jeito que está, se ela às vezes está com coisa na boca, vai até machucar, mas você puxa e o carro passa. Então é isso daí. O significado da palavra, ele impede que o arrebatamento seja depois da grande tribulação, porque ele é para livrar de alguma coisa. Depois já passou tudo, vai livrar do quê? De nada, não tem mais nada para livrar. Para a gente ter uma outra ideia, a palavra arpão, que vem do francês arpon, deriva de arpados, essa palavra grega. E ela significa o quê? Uma ponta de lança metálica usada em pescaria, onde os peixes são subitamente fisgados e puxados para fora d'água pelo pescador de forma repentina. Não é assim que acontece? Os pescadores sabem disso. A ideia original é essa. O arrebatamento é uma espécie de pescaria celestial, onde a igreja será fisgada da terra antes da grande tribulação. E eu faço questão de fazer parte dessa fisgada. Então nós podemos concluir que tanto em português como em grego, em português mantém o significado original quando Paulo fala: seremos arrebatados juntamente com eles entre nuvens para o encontro do Senhor dos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. O apóstolo Paulo simplesmente está dizendo que haverá um ponto na história em que a igreja aqui na terra, em que os cristãos serão levados para as nuvens para se encontrar com o Senhor Jesus. Essa palavra arrebatar, ela aparece 14 vezes no Novo Testamento. Para ajudar ainda mais, eu quero que vocês entendam duas coisas com todas essas pregações: que um arrebatamento pode acontecer a qualquer momento, e que você tem que estar preparado para ele, e que ele é um ponto na história que vai desenrolar muitas coisas depois. Quem ficar, tanto para quem vai. Quem ficar sabe o que vai acontecer. Assim, nós vamos recapitular para quem vai. 3 perguntas precisam ser respondidas para a gente entender melhor essa palavra arrebatados aqui. E isso vai ajudar a gente, toda vez que você procurar arrebatados, ver arrebatado no Novo Testamento, você vai fazer as 3 perguntas. Quem arrebata? Quem é que está fazendo o arrebatamento? De onde que ele arrebata? Para onde? Tira de um lugar para pôr no outro. Digamos, tirei daqui, coloquei para cá. Correto? E para que arrebata? Ou arrebata por quê? Então vamos ver exemplos. O arrebatamento que é chamado de arrebatamento horizontal do Filipe. Está lá em Atos 8, 39 e 40 que aparece arrebato. E quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe e não ouviu mais o eunuco. E jubiloso continuou o seu caminho. E Filipe se achou em Azoto e indo, passando, anunciava o Evangelho em todas as cidades, até que chegou a Cesareia. Quem que arrebata? O Espírito Santo. De onde para onde? De Gaza até Azoto, 40 quilômetros. Quer dizer, uma distância razoável. Estava aqui 40 quilômetros até na outra cidade. Para que arrebata? Para evangelizar. Isso faz com que a gente entenda. O arrebatamento do varão, lá em Apocalipse 12. E deu à luz um filho homem que há de reger todas as nações com vara de ferro. E o seu filho foi arrebatado para Deus e para o seu trono. Quem arrebata? Deus. De onde para onde? Da terra para o céu. Para que arrebata? Para assentar no trono de Deus. Aqui se refere à ascensão, à ressurreição, à ascensão de Cristo e a sua ascensão aos céus, e ele se assentar à direita do trono de Deus. Então, quando fala do arrebatamento da igreja, seremos arrebatados juntamente com eles entre nuvens para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Quem arrebata? O Espírito Santo, porque ele está na terra. De onde para onde? Da terra para as nuvens. Agora, para que arrebata? Para ficar para sempre com o Senhor e escapar da ira de Deus na grande tribulação. Está lá em 1 Tessalonicenses 1:9, 10, na mesma carta. Pois eles mesmos, no tocante a nós, proclamam que repercussão teve o nosso ingresso no vosso meio, e como deixando os ídolos nos convertesses a Deus, para servirdes o Deus vivo e verdadeiro, para aguardardes dos céus
para aguardardes dos céus. Não é isso que está escrito aqui? Porque o mesmo Senhor descerá de onde? Dos céus. Ele está dizendo aqui, aguardar dos céus. O seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, que nos livra da ira vindoura. Então qual que é a finalidade? Quem arrebata? O Espírito Santo. De onde para onde? Da terra para as nuvens. E para que ele arrebata? Para estar para sempre com o Senhor e nos livrar da grande tribulação. As nuvens ficam na troposfera, 20 km de altitude, na região do Equador, somando. A camada de ozônio, uns 35 km. Alguns entendem que a gente vai chegar na camada de ozônio, essa famosa aí. Depois a coisa vai virar. Não há caráter de urgência em se fazer o arrebatamento depois que já passou o pior. Que o pessoal chama de, os irmãos estão chamando de arrebentamento. Depois do arrebentamento da igreja, não precisa de arrebatamento. Se o arrebatamento for na volta gloriosa para destruir o anticristo, qual é a finalidade de subir para encontrar Jesus a 20 ou 35 quilômetros e imediatamente descer? É o que eles chamam de arrebatamento ioiô. Sobe e desce. Ou arrebatamento elevador. Sobe e desce. Não tem nenhuma finalidade isso. Jesus vai voltar para estabelecer o milênio na terra. Para que urgência de arpados? Arpados, a palavra arrebatados, quer dizer exatamente isso. Nós vamos ser arrancados daqui, porque está prestes. E se vocês observarem, o mundo está sob pressão, pressão política. Mas vocês já perceberam, não sei se vocês conseguem ficar fora disso, como que a pressão por líder está grande? Todo mundo está procurando um líder salvador. Aqui no Brasil, tem uma turma que está defendendo um lado, tem outra turma defendendo o outro lado. Vocês já pararam para pensar por que está assim? Pois é. Lá na França não estão contentes, elegeram, mas a margem que ele foi eleito foi bem pequena. Aqui no Brasil também não deve ser uma margem muito grande. Porque fala margem muito grande, hoje de um presidente para ser eleito bem, ele tem que estar com 70%, 80% de votos, sem fraude. Mas quando eu olho as coisas, eu vejo assim, gente, se está chegando próximo, então não importa o que vai acontecer, que vai ser rubido com fraude. Significa que vão ser colocados os homens que têm que estar lá. Eu gosto ou não. Então eu não estou preocupado com isso. Sabe com o que eu estou preocupado? É com uma igreja que se esqueceu que o arrebatamento da igreja pode estar e está às portas. Aí eu tenho que responder para vocês que fica para a semana que vem. Há necessidade de um intervalo profético entre o arrebatamento e a volta gloriosa? Como entender 1 Tessalonicenses 4 aqui com Mateus 25? Quais são, esse é maravilhoso, quais são os efeitos positivos da doutrina do arrebatamento antes da grande tribulação na vida dos nossos irmãos ao longo dos séculos? Eu vou citar algumas coisas, eu vou dar 2 exemplos só para vocês, que basta. E qual que é a importância escatológica da iminência do arrebatamento? Uma delas é que nós estejamos vivendo para esse dia. Porque, claro, como eu estava citando, até um vídeo bonito, assim, bonito no sentido de mostrar a realidade, mostrando a vida, né? Vários artistas, gente famosa que fez esse projeto, de repente o projeto do show não está mais porque ele morreu. E as pessoas hoje estão buscando, não o entendimento da Escritura, estão buscando religiosidade. O Jim Swaggart disse numa pregação há muitos anos atrás, eu estava recém-convertido, e na época eu fiquei questionando por que ele disse aquilo. Hoje eu vejo que palavras, que o espírito de religiosidade vai mandar mais gente para o inferno do que qualquer outra coisa, porque a pessoa se acha salva e não muda de vida. Porque hoje o fato de estar aqui, estar acolá, está fazendo isso, nós gostamos de fazer coisas, não que seja feito em nós. Ah não, nós vamos fazer isso. Ah, recebemos uma palavra de Deus, Deus nos revelou. Ah é? Mas aqui está dizendo o quê? Que os que morreram em Cristo têm que estar em Cristo. O que é isso? É isso que nós vamos saber. Então eu aguardo a todos, domingo que vem, Dia das Mães, um dia abençoado para nós, todos que comemoram, ainda que no dia da manhã todo dia, mas mesmo assim nós vamos estar, e convido todos para estar atentos para recebermos a terceira parte dessa mensagem
sobre o arrebatamento da igreja. Nós vamos estar comendo esta palavra para que ela possa despertar a quem tem que despertar. Lembram-se da parábola das virgens? Havia até um pregador falando que não se refere à igreja, por isso e aquilo. Tá bom, se refere para quem? Se refere para o mundo? É tudo por analogia. Metade dormia e foram despertas. Eu espero que essa mensagem possa ajudar a despertar as virgens que estão dormindo. E a gente possa estar prontos e preparados para ouvir o alarido, que vai ser bem rápido, mas a gente vai ouvir. Mas há mais coisas para dizer sobre o arrebatamento da igreja, antes de falar dele, que eu quero compartilhar com os irmãos. Deus te abençoe, em nome de Jesus Cristo. Amém.